Capítulo 27. O caluniador. Então, enquanto Alfredo e Ismália permanecem em conversação com o grupo de servidores, André Luiz, Aniceto e Vicente se afastam um pouco daquele ambiente e vão em direção de algumas câmaras separadas dali. E eles visualizam uma pessoa que já é conhecida de Aniceto, onde Aniceto vai perguntar: como vai, Paulo? E André vai nos explicar: as palavras, ao que senti, emitiram certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito, sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Por quê? Porque ele estava num ambiente e as reações dele eram vistas como uma pessoa perturbada, irritada, com olhar fixo, gritando. E quando Aniceto cumprimenta ele vai dizer que está melhorando, sim, e ele vai emitir um graças a Deus com muita dificuldade, que Aniceto ele acaba ajudando. O doente fez enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Então, a dificuldade dele, apesar do influxo magnético das palavras de Aniceto, foram com bastante dificuldade que ele conseguiu pronunciar esse graças a Deus. E Aniceto aproveita a ocasião para dizer que em nosso lar era muito diferente daqueles necessitados que se apresentavam. Então ele vai dizer que entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem, no nosso lar, eles não tinham os doentes mumificados, aqueles naquela condição de isolamento e total inércia do que estava acontecendo. Mas ele vai falar que em nosso lar não temos o dos primeiros, que é os que dormem, e os que se encontram desequilibrados no serviço de regeneração, lá em nosso lar, sentem, na maioria, angústias cruéis. E ele vai explicar que, apesar da dor, o que sofre, o que sente dor, está num processo de melhoria. Ele vai falar: toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados, que não registram a dor, são mais dignos de piedade, por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. Olha que interessante. Quer dizer que a dor é um indício de despertar. O sofrimento, ele já mostra vida, ele já mostra ação. E ele vai apresentar o Paulo. O Paulo é um doente, a caminho da melhora, ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. E Aniceto pede para que eles se concentrem no Paulo, para que eles se utilizem da capacidade visual
de observarem todos os registros que estão marcados na tela mental de Paulo. E André Luiz vai descrever: com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre eles, reparei o de Ismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. E também alguns homens, e entre os homens o próprio Alfredo. Alfredo se apresentava cansado, extrema velhice prematura. É o que eles conseguiam ver na tela mental apresentada por Paulo. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. E ele, muito curioso, quis saber, teve que interromper aquele exercício para conseguir compreender o que estava acontecendo. E Aniceto vai explicar. Lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador. Para seus próprios olhos, nossos amigos desse posto evolutiram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam os monstros do ódio. Vestem-se hoje de luz, no entanto, Paulo os vê como imagina. Para escaneamento de suas culpas, o criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. E vai acrescentar: viveremos de fato como as criações mais íntimas de nossa alma. Vai lembrar a história da crucificação do nosso Mestre. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compete. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos na divina luz da redenção. Olha que interessante. Então, vivemos as imagens que nós próprios criamos porque participamos daquelas cenas. E porque eles estavam muito curiosos para saber como Paulo chegou até ali, aquele posto. E Aniceto vai falar que não foi mera casualidade. O próprio Alfredo se sentiu necessitado de disciplinar o coração dele e tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento, comparando situações, e em seguida sentiu piedade.
Logo após, experimentou simpatia e, presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo inimigo. E vai terminar com algo mais lindo ainda. Ismale e Alfredo intercedem para que ele retorne como filho de uma das mulheres que foi caluniada no mundo, caluniada por Paulo. E tão somente por amor, porque eles vão falar assim, ó: voltarão à terra em breve, porque Ismalha tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retomar a razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Então, antes que ele tome a razão completamente, para que ele não se sinta humilhado, para que ele saiba aproveitar esse processo de melhoria, ele volta, renasce, tenha aquela oportunidade daquela experiência, amado, no lar, com mãe e pai, para que ele não retome a razão lá no posto de socorro. Muito linda essa história.